Boa noite, Pai de Jesus sobre a tua vida, nessa noite fria de domingo, que Deus possa liberar uma palavra que possa encher teu coração. Eu quero ter a ousadia de dizer, como o profeta Jeremias falou, quero trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Essa é a minha intenção nessa noite, trazer à tua memória aquilo que possa trazer novamente esperança ao teu coração. Amém? Abra a tua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 8 e versículo 9, por favor. Hebreus, capítulo 11, não sei se a versão é parecida, mas vamos ler alguns versículos. A princípio 2, versículo 8 e versículo 9. Amém? Diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu, sem saber aonde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Amém? Não sabemos ao certo quem escreveu o livro de Hebreus. Uns dizem que Paulo, outros dizem que Apolo, mas o que importa é que a palavra viva de Deus, na minha concepção, dos livros mais plenos do Novo Testamento, e tem uma riqueza de conteúdo, de valores imensuráveis. Esse, especificamente, capítulo 11, ele retrata um assunto muito pertinente a cada um de nós: a fé. A fé naquele que era, que é e que há de vir. A fé num Deus Todo-Poderoso, um Deus que não nos deixa só. A fé para superar as adversidades da vida, os problemas da vida, passar por tribulações, dificuldades. Essa fé que nós temos, que cada um de nós temos. Amém? Você tem essa fé em Cristo Jesus? Amém? Vivemos dias de cumprimento das Escrituras. Dias onde o amor tem se esfriado de uma maneira assustadora. As notícias, por mais assombrosas que sejam, parece que não nos assustam mais. Faltam lágrimas em nossos olhos. Hoje, ao me deparar com a internet, vi que mais uma vez aconteceu uma tragédia nos Estados Unidos, considerado o país mais seguro do mundo. Mais uma vez, um atirador entrou num estabelecimento público e matou dezenas de pessoas e deixou dezenas de feridos. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor iria se esfriar, que as pessoas se entregariam às fábulas, que viveriam em apostasia. Apostasia nada mais é do que esfriamento espiritual. Um relato como esse pode parecer algo distante da nossa realidade como igreja. Porém, muitos estão naufragando na fé, olhando as circunstâncias e deixando a sua vida espiritual, a sua fé em Jesus esmorecer. Séculos atrás, quando o humanismo ganhou espaço na sociedade contemporânea, muitos perderam a sua fé, em troca de vãs filosofias que nada têm em si. Hoje, em pleno século XXI, o diabo tem usado os entretenimentos, a tecnologia. Hoje, olhamos mais o Google para obter respostas do que entrar no nosso quarto de oração para ouvir a voz do nosso Deus. Querem tirar a nossa fé
querem tirar aquilo que é de maior preciosidade na nossa vida, que é a nossa fé em Jesus. Eclesiastes capítulo 11, versículo 14, não precisa abrir, diz assim: quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Vivemos dias onde a sociedade, as pessoas têm olhado os ventos, as nuvens, estão deixando as circunstâncias levarem de nós o que de fato nos sustenta, que é a nossa fé em Jesus. É possível que hoje, quando você olhe para a sua realidade espiritual, o fervor já não exista mais. Aquela pessoa cheia de fé, vibrante com o Evangelho, vibrante com a vida da igreja, vibrante com Jesus, esteja abatido, desanimado, como um soldado ferido, sem esperanças de dias melhores. Porém, isso pode mudar nessa noite. A fé não é algo místico, que você precisa de uma visão cosmológica ou de uma experiência transcendental. A fé é um passo para frente. Pedro, que foi um dos discípulos mais emblemáticos de Jesus, ele andou sobre as águas porque ele deu um passo para frente. Você pode alegar que ele afundou logo depois, mas não importa. Ele teve uma atitude de fé, quando, ao ver Jesus, os apóstolos estavam no barco, e ao ver Jesus, Jesus chama-os para ir ao encontro dele, que parecia um fantasma andando sobre as águas, mas Pedro, ele deu um passo para frente, e isso trouxe a ele uma experiência inquestionável, trouxe a ele uma experiência que só Jesus tinha tido até então. Ele andou sobre as águas. E o que talvez falte a você nessa noite é dar passos de fé. É dar um passo para frente. É crer que Deus de fato tem uma palavra sobre a tua vida. Deus tem uma promessa sobre a tua vida. E dar um passo de fé. Um dos maiores desafios da fé é ver se cumprir aquilo que Deus prometeu. O crente em Jesus é aquele que crê nas promessas dadas por Deus, mediante aquilo que está escrito nas Escrituras. Mas a demora no cumprimento das promessas tem feito os homens questionarem, desanimar, até que eles desistem. Ele se cansa de fazer o bem. Vivemos dias assim, onde as pessoas têm se cansado de fazer o bem. Às vezes eu me deparo nas redes sociais com pessoas que um dia foram vibrantes na fé, pessoas que confessaram Jesus, que cuidaram de gente, mas que, para minha surpresa, hoje vivem como se nada tivesse acontecido. Vivem como se a fé em Jesus não fosse real. Agem como se Deus não fosse julgar os pecados. Um dos maiores problemas da vida cristã é o homem e a mulher achar que os seus pecados não serão julgados. Viver de maneira inconsequente. Sai ano e entra ano e nada muda. Acrescenta esse fato, as coisas dando errado. Os problemas da vida, doenças, desemprego, crise econômica, isso pode abalar a fé de muitos. A carta aos Hebreus foi escrita para um grupo de cristãos
que estavam passando por um momento de desânimo. Eram judeus que creram na mensagem do Evangelho, que tinham recebido de Jesus como seu Salvador, mas estavam sendo perseguidos por judeus incrédulos. Eles estavam na crise de fé, pensando se de fato eles tinham tomado a decisão certa. Se Jesus de fato era o seu Salvador, por que eles estavam passando por aquele sofrimento? Deus não deveria ter tornado a vida deles mais fácil? Então a crise de fé daqueles irmãos era tamanha que eles questionavam se de fato a decisão que eles tinham tomado por Jesus era uma decisão correta. Se eles deveriam ou não voltar atrás. Então o escritor aos Hebreus, ele dedica todo o capítulo 11 para falar da importância da fé. Desde Abraão, Isaac, Jacó, os profetas, até a vinda de Jesus. O papel daquele homem que escreveu a carta aos Hebreus era animar a fé daqueles irmãos. E o que nós temos feito ao longo desses dias é animar a tua fé, para que você jamais retorne de onde Deus te tirou, para que você não seja como um cachorro que volta ao seu vômito, ou como uma porca que volta ao chiqueiro. O autor decidiu escrever essa carta de encorajamento para confirmar a fé deles, para evitar que eles voltassem atrás, mas que eles perseverassem até o final. E eu nessa noite, eu quero te encorajar a seguir perseverando nesse Deus Todo-Poderoso. O argumento do autor era o seguinte: se você largar a fé, vocês vão para onde? Vocês estão largando o completo, o perfeito, o superior, para voltar atrás. E eu transfiro esse questionamento para você nessa noite. Você quer largar o pleno, o superior, o eterno, pelo efêmero, pelo passageiro, pelo limitado? Lutas, queridos, todos nós passamos. A questão é saber o quanto você é capaz de suportar as lutas. É aquela célebre frase de Rocky Balboa em das suas trilogias: não é o quanto você sabe bater, mas é o quanto você suporta apanhar. Eu costumo pensar e falar que a vida do discípulo, ela é lapidada no machado. O discípulo de Jesus, ele vai ser lapidado no machado. Circunstâncias vão provar a tua fé. Doenças podem provar a tua fé. Dores, perdas podem provar a tua fé. Fartura pode provar a tua fé. Escassez pode provar a tua fé. Não é o quanto você é capaz de bater, mas é o quanto você é capaz de perseverar quando as adversidades da vida vêm sobre a tua vida. Apesar de não parecer, mas alguns anos atrás, eu fiz artes marciais, era um lutador. Não parece, mas é verdade. Quebrar o gelo está muito sério. E eu lembro que eu treinava durante 1h30, correndo, fazendo flexão, abdominal, pulando corda. Tem gente que fica pensando, né? Quando que eu não lembro disso, Arthur? Mas sim, eu treinava exaustivamente. Na época estava querendo casar, estava querendo ficar mais fino. Não adiantou muito, mas perdi um peso. E eu lembro que naquela luta de correr, de flexão, e depois de treinar judô, jiu-jitsu, um montão de coisas junto, eu exausto, chegando ao meu limite da minha força. E eu falei para o professor: olha, cara, eu não aguento mais, eu vou desmaiar aqui. Ele falou assim para mim, algo que me marcou para sempre.
Ele falou assim, cara, quando você pensa que acabou as tuas forças, você ainda tem 40% de energia. E eu pensando nisso, eu falei, cara, é isso. Quero te falar isso nessa noite. Talvez você pense que tua fé, que as circunstâncias, cara, que não dá mais. Mas eu quero te falar que ainda tem 40%. Você vai suportar sim. Você vai perseverar sim. Vamos seguir em frente sim, nas lutas, nas batalhas, nas tribulações. Vamos seguir sim. Eu creio numa palavra que está sobre a nossa vida. Eu creio nas promessas que estão sobre as nossas vidas. Só basta perseverar. Uma palavra que está na moda agora, resiliência. O escritor hebreu já fala isso há centenas e centenas de anos atrás. Que é perseverança, que é a capacidade de suportar quando tudo diz que não. Tua palavra me encoraja a prosseguir. Porque eu creio, nós cremos num Deus todo-poderoso. No capítulo 11 de Hebreus, o autor explica que a fé não é uma magia que faz com que tudo de bom que Deus prometeu aconteça no nosso tempo. A fé, ao contrário, é a capacidade de você continuar confiando em Deus, mesmo quando tudo parece estar dando errado. Semana passada, nós iríamos ministrar essa palavra. Aprove a Deus escolher Toninho, e Deus trouxe uma palavra, Toninho trouxe uma palavra muito pertinente. E aí, Deus falou comigo sobre, Arthur, você precisa ainda viver uma experiência de fé por esses dias, para que você possa saber do que tu está falando. E, cara, essa semana foi uma semana normal, até sexta-feira. Sexta-feira, como de praxe, trabalhei, busquei minha esposa no trabalho, e nós fomos almoçar na casa da minha mãe. E ao chegar na casa da minha mãe, eu saí de dentro do carro, fui lá falar com a minha mãe, Marta, minha esposa, ficou no carro. E eu não entendi muito bem, quando eu voltei, quando eu estou lá dentro da casa da minha mãe, meu tio começa a me gritar, Arthur, 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 Marta está passando mal, Marta está passando mal. E quando eu cheguei perto dela, ela estava esvaindo, com os lábios roxos, desmaiando nos meus braços, entrando num estado de convulsão. Um desespero invadiu meu coração. E ela se esvaindo, perdendo a força, eu vendo o brilho do olhar dela indo embora. E a voz do diabo falando, você perdeu a tua mulher. Mas Deus falava, não. A tua vida está sobre o meu domínio, está sobre o meu controle. O diabo não tem poder sobre a tua vida, sem sobre a vida da tua família. E eu comecei a crer que Deus iria restaurar a minha esposa, e ela já, com os lábios roxos, começamos a interceder. E aí minha irmã, que é enfermeira, falou, Arthur, ela está aqui. Ela não foi. Ela está retornando. E ela voltou. E ela, graças a Deus, na noite daquele dia, parece que nada tinha acontecido. No dia seguinte, ela estava como se nada tivesse acontecido. E Deus ter levantado ela, está ali, graças a Deus. O bebê está perfeito. A vida dela está perfeita. E eu glorifico a Deus, porque a minha vida está na mão do Senhor. A tua vida está na mão do Senhor. Deus não perdeu o controle de nada. Deus não perdeu o controle de nada. Ainda que as circunstâncias queiram abalar a tua fé, Deus não perdeu o controle de nada. Portanto, a fé é a certeza das coisas futuras, ainda que improváveis,
porque Deus as criou e no seu tempo vai cumpri-las. Existe um tempo para que tudo se encaixe na sua vida. Existe tempo de sofrer, existe tempo de rir, existe tempo de chorar, existe tempo de se abraçar, existe tempo para cumprir aquilo que Deus tem na sua vida. O grande problema nosso é achar que isso vai acontecer no nosso tempo, na nossa forma, do nosso jeito. E não é do nosso jeito. Não é da nossa forma. Não é do nosso tempo. É no tempo de Deus. Porque no tempo de Deus, a vontade dele é boa, é perfeita, é agradável. Abraão, ele obedeceu a Deus mesmo não tendo todas as respostas, sem ter todos os detalhes. No versículo 8, se você for ler do capítulo 11, a Bíblia diz: e partiu sem saber para onde ia. Nós temos a mania de olhar os ventos, as nuvens, como dizem em Eclesiastes, e fazer cálculos. Por aí entra o questionamento, a falta de fé. Se Deus disse, ele vai cumprir. Quando Abraão chega na terra prometida, ela já estava ocupada por 7 nações. Imagina, Deus fala que vai te dar uma terra, e quando você chega nessa nação, que Deus falou que vai te dar, tinham 7 nações morando lá. Na minha humanidade, eu pensaria, será que eu entendi a voz de Deus corretamente? Será que o GPS não me levou para o morro, para um lugar errado? Mas Abraão creu. Ele sabia que aquele que tinha dado a promessa era fiel e justo para cumprir cada detalhe do que ele tinha determinado. Mas Abraão não era um homem normal. Homens normais são pessoas que ficam em casa comendo pipoca e vendo a sua existência passar diante dos seus olhos, achando que o que Deus tem para ela é um bom emprego, ou ter uma casa própria, ou até ter um bom casamento. Queridos, isso tudo faz parte, mas o que Deus tem para nós vai muito além do que nós olhamos e vai muito além do que nós ouvimos. O que Deus tem para nós é eterno. Homens e mulheres de fé não são pessoas normais. São pessoas que crêem no impossível. Abraão olhava além da promessa. Sabia que se Deus tinha feito a promessa, no tempo certo ele iria cumprir. E se essas promessas iriam alcançar os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Pessoas de fé abençoam sua geração. Mas ao contrário, pessoas que desistem da caminhada, elas colocam em xeque, em risco, a sua herança, seus filhos, suas gerações. 3 coisas nós precisamos entender sobre a fé. Primeiro, a fé verdadeira produz obediência. A fé, quando ela é real, ela produz obediência. Abraão ouviu e obedeceu. Outro ponto, a fé nos torna peregrinos aqui nesse mundo. Ansiamos por aquilo que é eterno. Isso nos faz se desapegar das coisas desse mundo. Olhamos para a eternidade. Quem tem fé olha para a eternidade. Ele não olha para as coisas materiais. Ele sabe que nós somos peregrinos aqui. Homem de fé sabe disso. É peregrino. Que doença, enfermidade, desemprego, crise, são circunstâncias que não abalam a fé. É como aquele famoso salmo. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas que permanecem
para sempre. A fé significa confiar em Deus, significa que Deus vai cumprir suas promessas, mesmo que pareçam impossíveis. Alguém disse uma frase: a obra de Deus começa difícil, torna-se impossível, mas ela é realizada. Olha para a sua vida hoje, vê se existe explicação lógica para você ter o que você tem hoje, para você chegar até onde você chegou. Quantos livramentos, quantas provisões, e você vai abandonar isso? Vai abandonar o que é pleno, o que é eterno, o que é superior, por aquilo que é efêmero, passageiro? Olha para a tua realidade, faz cálculo, bota na ponta do lápis, vê aonde Deus te trouxe, quem você é, o que Deus te tornou. Deus te deu dignidade, Deus te deu uma família, Deus tem suprido as suas necessidades, não tem faltado nada na tua casa, Deus tem cuidado de você em cada detalhe da sua existência. Queridos, quando eu falo de promessa, eu não me refiro apenas às promessas particulares, aquela que Deus fala exclusivamente para nós, mas eu falo principalmente das promessas públicas de Deus, que são muito maiores do que as promessas particulares. As promessas públicas de Deus, que Deus perdoa todos aqueles que têm fé em Jesus, que dará a vida eterna a todo aquele que reconhece Jesus como Salvador, que o Espírito Santo faria morada dentro de nós, que Ele conforta e consola nas nossas tribulações, que um dia seu filho vai voltar, que o mundo será julgado, que eu serei absolvido e perdoado, que eu vou herdar no céu a vida eterna com Ele. Essas são promessas públicas inabaláveis, que um dia se cumprirão em nossas vidas. O coração de quem tem fé está nas promessas de Deus. Eu te proponho um teste nessa noite. Avalia quando você perde alguma coisa. Dinheiro, propriedades, saúde, bens. Aí você avalia a tua reação. Qual é o nível de ansiedade que isso te provoca? A partir daí, tira as suas conclusões. Quando você perde coisas, valores de emprego, as circunstâncias da vida, o que isso te provoca? Qual o nível de ansiedade que isso te provoca? E aí você vai ver o tamanho da tua fé. A fé verdadeira, queridos, queridas, pode passar por tribulações, mas elas permanecem. Quanto mais tempo nós temos com Deus, mais fé nós temos. Talvez o que te falte seja isso. Um relacionamento com Jesus. Aquele tempo de Mateus 6,6 que diz: entra no teu quarto, quando orares, entra no teu quarto. Em secreto fala com teu pai, porque publicamente ele vai te honrar. Talvez a tua crise de fé esteja na tua frieza espiritual, na tua apatia, na tua falta de relacionamento com Jesus. Talvez o que te falta é você também conhecer a Jesus. Não um Jesus religioso, mas um Deus vivo e poderoso, que é capaz de cumprir cada detalhe daquilo que Ele prometeu na minha e na tua vida. Então, numa noite fria como essa, eu quero aquecer o teu coração com uma palavra de fé, para que você possa viver os próximos dias como nunca antes, para que a chama que um dia esteve aceso e hoje está apagada, possa ser reacendida pelo poder do Espírito Santo, e você saia daqui nessa noite crendo que cada detalhe, cada vírgula daquilo que Ele falou sobre a tua vida vai se cumprir, e você vai se tornar um homem fervoroso, uma mulher fervorosa, e quando você chegar no teu dia de trabalho, as pessoas vão notar que algo mudou dentro de você. Fica de pé nessa noite, em nome de Jesus.